Todo mundo passa por aquelas batalhas internas, né? Aqueles momentos em que a gente se sente puxado para direções que sabemos que não são as melhores. E se existisse uma espécie de mapa para navegar nessa luta? Hoje, a gente vai mergulhar na sabedoria atemporal de John Owen, na sua obra clássica Sobre a Tentação, e descobrir umas estratégias para fortalecer a alma contra os desafios do dia a dia. Vamos começar com essa imagem super forte que o Owen usa. Imagina só a cena: estar no topo do mastro de um navio, no meio de uma tempestade, e pegar no sono. Esse é o nível de perigo que ele descreve para uma alma que simplesmente ignora a tentação. É estar ali, à beira da destruição, completamente sem noção do abismo logo abaixo. Isso mostra o tamanho do risco. Bom, mas afinal, o que é tentação? Para John Owen, a resposta é muito, mas muito mais profunda do que um simples impulso para fazer algo errado. Para ele, era uma força bem complexa que age de maneiras sutis e às vezes inesperadas. Olha só a definição do Owen e reparem como ela é abrangente. Não é só aquela vozinha no ombro, sabe? Pode ser uma ambição profissional que leva a pessoa a comprometer valores, um relacionamento que afasta de quem se quer ser, ou até um talento que enche de orgulho. Qualquer coisa com poder para desviar a gente do caminho, isso para o Owen é a tentação. E aqui o Owen faz uma distinção que é, assim, fundamental. Vamos pensar da seguinte forma: Deus nos prova como um treinador que nos desafia para revelar e fortalecer nossos músculos. A intenção é construtiva. Satanás, por outro lado, nos tenta como um sabotador que procura uma fraqueza para nos derrubar. A intenção é destrutiva. Um revela força, o outro explora a fraqueza. Agora, a gente chega no que talvez seja a ideia mais libertadora de toda a obra do Owen. Ele argumenta que o problema não é ser tentado. Isso aí é inevitável. O verdadeiro perigo, o ponto de virada, é quando a gente entra em tentação. Então, qual é que é a diferença? Entender essa linha bem fininha é, segundo Owen, a chave para a liberdade espiritual. Uma coisa é uma tempestade que passa pela gente. A outra é a gente escolher abrir a porta para ela. Olhem só a diferença. Ser tentado é o que está aqui do lado esquerdo, uma força de fora batendo na porta. Acontece com todo mundo. Nesse momento, a pessoa ainda está livre, está no controle. Mas entrar em tentação, aí é o que está do lado direito. É quando se abre a porta, se convida a escuridão para entrar e se começa a negociar com ela. É aí que a alma fica presa, enredada. E essa queda, esse enrosco todo, não acontece de uma vez. Tem um passo a passo. Primeiro, a solicitação persistente, quando aquele pensamento errado fica voltando até parecer normal, familiar. Depois vem o debate interno, quando a mente começa a sussurrar desculpas. Ah, só dessa vez, ninguém vai ficar sabendo. E, finalmente, o emaranhamento, quando o desejo vence a razão e a alma se torna prisioneira. Tá, então como é que se evita cair nessa armadilha? O Owen aponta para duas ações simples, mas muito poderosas, ensinadas pelo próprio Cristo. Uma defesa que exige tanto atenção constante quanto dependência. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Reparem bem no detalhe. A instrução não é para evitar ser tentado, mas para não entrar em tentação. A prevenção depende desses dois pilares. Mas o que quer dizer vigiar? Não é ficar só olhando de braços cruzados. É ser um sentinela ativo na muralha da própria alma. É conhecer os pontos fracos, entender quais situações nos deixam vulneráveis e estar sempre de olho em qualquer sinal de que o inimigo está se aproximando. Só que só vigiar não adianta. É aí que entra a oração. Orar é aquele ato de humildade de reconhecer: olha, sozinho eu não dou conta. É o sentinela na muralha pedindo reforços ao rei, sabendo que a vitória depende de um poder muito maior que o seu. Só que existe um inimigo interno que pode botar tudo a perder. A autoconfiança, aquela crença perigosa de que somos fortes o suficiente para encarar a tentação por conta própria. E olha, não tem exemplo mais trágico e que ensine tanto quanto o do apóstolo Pedro. Ele estava tão seguro de si, tão certo da sua lealdade, que declarou: mesmo que todo mundo te abandone, eu nunca vou fazer isso. A confiança dele era total, mas estava prestes a bater de frente com a realidade frágil da natureza humana. E o resultado foi rápido e foi devastador. Poucas horas depois dessa declaração toda corajosa, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes. Por quê? Porque a autoconfiança deixou ele cego. Ele achou que não precisava vigiar, que não precisava orar, confiou na própria força e ela o traiu bem no momento mais crucial.
O Owen usa a sabedoria das escrituras para cravar esse ponto. Quem confia em seu próprio coração é insensato. Por quê? Porque o nosso coração é um péssimo guia na hora da batalha. Ele promete uma força que não tem. Confiar nele quando a pressão aumenta é a definição de uma estratégia falha. Ok, então, se não dá para confiar na gente, qual é a saída? Owen nos apresenta a defesa final, o escudo de Deus. Não é algo que a gente constrói, mas algo que a gente cultiva, uma consciência constante do amor e da paz de Deus. O Owen dá um destaque para essa passagem que é poderosíssima. A palavra guardará aqui não é passiva. É um termo militar que significa guarnecer. Pensa numa fortaleza, sabe, impenetrável, com soldados na muralha. É assim que a paz de Deus age no nosso coração e mente. Não como um sentimento calmo, mas como uma guarnição ativa que repele ataques. Então, como é que essa proteção funciona na prática? Quando a gente mantém o coração focado na mensagem do Evangelho, uma coisa incrível acontece. Primeiro, as iscas da tentação perdem o brilho. O coração fica mortificado, ou seja, morto para elas. Ao mesmo tempo, ele se enche do amor de Deus, e aí sobra menos espaço para outros desejos. Isso, na prática, crucifica a alma para as atrações do mundo, construindo aquela guarnição interna que nos protege dos ataques. E aqui está, basicamente, a fórmula do Owen para uma alma fortificada. Não é uma coisa só, mas uma combinação poderosa. A vigilância ativa, a oração dependente, a humildade, que impede a gente de confiar em si mesmo, e, envolvendo tudo isso, o amor protetor de Deus. Cada parte é essencial para o escudo funcionar. E assim, a gente volta para o começo, para aquela imagem do marinheiro dormindo no mastro. A sabedoria do Owen meio que nos força a fazer uma pergunta bem honesta. Qual é o mastro na vida hoje? Onde é que se está sendo complacente, ignorando um perigo que está ali, bem sutil? Identificar essa área de vulnerabilidade é o primeiro passo para aplicar essa sabedoria atemporal que a gente acabou de ver e, assim, fortalecer as defesas da alma.